You are live. Ok, já estamos em direto, aqui no grupo, estamos juntos, o amor como escolha e são 21 horas, estamos pontuais, vamos aqui aguardar para o Facebook fazer as ativações e chamar as pessoas. Só aqui vou aqui verificar. Ok. Já está, já está. Ok, já estamos aí com visualizações. Boa noite. À medida que forem entrando, vão dizendo alguma coisa, vão cumprimentando. Gostamos sempre de saber quem está desse lado. E hoje, como convidada, tenho a Filipa, uma mulher belíssima, fantástica, e que também acedeu a este convite de poder estar aqui a partilhar a sua sabedoria para com este grupo e para com as pessoas que querem aprender mais, querem evoluir muito mais. Vamos ter possivelmente alguns condicionamentos a nível de internet, mas estamos a tentar que as coisas funcionem bem, porque é muita gente, é muita gente. A Filipa está a falar do Porto e enfermeira de formação e vem-nos trazer um tema para que eu vim e qual é o meu propósito. Porque a vida dela também alterou de alguma forma e nós, a cada. Seja qual seja o timing da nossa vida, há sempre um ponto em que vamos procurar e estar alinhadas com o nosso propósito. Também aconteceu comigo, mas hoje vou dar abertura aqui à Filipa para falar um pouco sobre as questões que ela lançou para este tema de hoje, a nossa quinta sessão. Por isso, muito grata, Filipa, por teres acedido a este convite, abrires o teu coração, mostrares a tua beleza e a tua garra aqui para todas estas pessoas e bem-vinda. Olá, Ana. Boa noite a ti e a quem nos está a acompanhar. Quero primeiro que tudo agradecer o teu convite, dar-te os parabéns por esta iniciativa que acho que, tal como eu comentei contigo esta tarde, acho que veio em boa hora, porque neste momento, mais do que tudo, precisamos de algo que nos nutra a alma e que nos acalente e que nos faça dissuadir de toda a comunicação social e de tudo aquilo que nos faz sentir às vezes um mal-estar ou nos sentir ameaçados, e isto faz-nos, quem assiste, faz compreender que, ok, tudo tem um propósito, está tudo certo e que de alguma forma também encontra respostas para si mesmo, né? Nós estamos numa fase que de alguma forma fomos convidados a ir para dentro, não é? O mesmo ato de irmos para dentro do lar nos convida a interiorizar, portanto é também a nossa casa, o nosso lar e a nossa casa interna, e creio que esta iniciativa que tiveste neste momento veio mesmo a calhar, e ainda bem que o fizeste, que tiveste esta coragem de te lançares nesta fase, e estou muito grata por este convite e também porque já tive a oportunidade de aprender algo novo contigo. Eu tenho feito vários lives, mas mais no Instagram, e hoje estou a conhecer esta ferramenta espetacular. Também isto vai me permitir depois dar mais apoio também no Facebook. Obrigada. Olha, estou à tua inteira disposição. Tal como tu falaste, eu hoje venho falar de um tema que se calhar tem-se falado bastante nos últimos tempos, nos últimos anos, e que de alguma forma, em algum momento, sempre nos questionamos o porquê é que eu estou aqui, porque eu vim. Neste momento até nos podemos estar a questionar porque é que eu vim nesta altura, porque é que eu estou a viver este momento, porque é que isto me está a acontecer.
Então eu aproveito e deixo já aqui a abertura às pessoas, é verdade, e antes que alguém que se possa estar a questionar, eu sou enfermeira de formação e podem estar a questionar como é que a Filipa está em casa numa altura em que realmente estão a ser necessários os apoios aos cuidados. Eu estou atenta, mas também tenho que ser franca neste momento com a minha inexperiência neste momento. Eu sou licenciada em enfermagem já desde 2006, portanto já há 14 anos, mas provavelmente desde logo de início o meu caminho começou por tomar outras proporções. A minha prática normal, daquilo que as pessoas conhecem como enfermagem, começou a ser diferente, como é óbvio. Então, eu neste momento confesso que eu não teria a prática que seria necessária para, e apesar da enfermagem ter a ver com o meu propósito, eu achei muito curioso porque tu disseste também, puseste qualquer expressão, enfermagem de formação, mas a cura como profissão, puseste algo assim, eu achei muito engraçado, muito curioso. Eu, na altura, quando me formei em enfermagem, aquilo que eu teria pensado em verdade seria muito naturalmente provável pela psiquiatria, porque sempre me fascinou muito a mente e a alma humana. A minha vida tomou outros caminhos e eu, entretanto, trabalhei curiosamente na indústria farmacêutica como enfermeira, portanto eu conheço bem estes vários caminhos e, entretanto, mais tarde, e comecei como Hey Teacher, comecei a abrir outras portas que fizessem mais sentido para a minha alma. Ou seja, tu disseste muito bem, a cura estava lá, só que a minha cura direcionava-se mais talvez para a alma e para os propósitos da alma. No meio disso tudo, eu depois tive contacto entre variedíssimas coisas, aromaterapia. Neste momento eu ainda sou estudante de contos de fadas, também fiz formação em constelações familiares e foi a partir daí, nessa paixão também das constelações, que tive o contacto com a psicogenealogia, porque eu queria mais informação. Então, a psicogenealogia, que é uma das ferramentas que neste momento eu integro na minha prática profissional quase como, não digo por inteiro, mas de forma muito forte, porque efetivamente foi através de lá que, de uma forma muito simples e sem julgamento, comecei a compreender o meu propósito e o propósito também das pessoas que, entretanto, me iam procurando e iam consultando e que vinham com várias questões. Então, tu sentes à vontade para fazer perguntas que tu quiseres, está bem? Interrompe. Claro que sim, claro que sim. Sentires, quando tu achares que ou tu poderás acompanhar melhor do que eu os comentários de quem nos acompanha. E se alguém quiser também ir colocando questões, pode ir colocando que à medida possível vamos sempre respondendo. Isso mesmo. Então, em dias de hoje que correm, que nós ouvimos falar muito de propósito, sabes, Ana, muitas vezes as Desculpa pessoas... interromper, Filipa, deixa-me perguntar se quem está aqui a ouvir sabe realmente qual é o seu propósito. Boa questão. Se sabe realmente, quem sabe, diga que sim, que se não sabe, diga que não, ou que anda à procura. Exatamente, está tudo certo. Já passou por esta etapa. Está no seu caminho e está no caminho certo e no momento certo do seu caminho, com certeza. Às vezes temos essa ideia que devia estar ou que ainda não está e que já devia ter sido mais cedo. Foi quando teve que ser. E é importante, olha, enquanto as pessoas vão respondendo, Ana, eu vou-te pedir que tu faças que possas acompanhar essas respostas. Isto porque, como eu te disse, para mim é uma novidade estar nesta plataforma. Uma das coisas que nós verificamos muito, e tu se calhar também, é que sim, as pessoas estão muito nessa busca do seu propósito, o que é extremamente importante, porque é como se sentissem que precisam de algo mais e que lhes dê sentido à sua vida. Às vezes o que acontece é que inconscientemente entramos muito, às vezes, numa situação de modas. O que é que quero isto dizer? Muitas vezes imaginamos que, como
percebemos que alguém encontrou o seu propósito em determinada área e vemos que aquela pessoa tem sucesso a fazer o que está a fazer, e que tem sucesso, se sente bem, se sente feliz, se sente satisfeita, porque provavelmente sim encontrou o propósito dela, nós vamos de alguma forma também, ou seja, adotar aquilo que é o propósito de outras pessoas, mas sentimos que poderá ser o nosso também. E por isso é que há determinadas alturas em que parece que há profissões de modas, por exemplo. E eu não vou falar só do propósito enquanto profissão, porque às vezes consideramos que se aquela pessoa, imagina, vou dar uma profissão aleatória, por exemplo, cabeleireira. Eu vejo que aquela pessoa é tão feliz naquilo que faz e tem sucesso e tanta satisfação, e eu penso para mim, ok, eu vou também então ser cabeleireira porque eu sinto que realmente aquilo tem a ver comigo. E no fundo, se calhar eu começo a desenvolver essa atividade e não tem. E eu não me sinto satisfeita, e eu não me sinto feliz, e afinal eu queria sentir-me como aquela pessoa que eu admirei ou na qual me inspirei, e eu não me sinto assim, precisamente porque entendemos que eu quero sentir o que aquela pessoa sente seguindo o seu propósito, mas é o propósito dela, não o meu. Então, é importante que tenhamos também, antes de mais, esse cuidado em sermos talvez um pouco mais pacientes na busca do nosso propósito. Como eu disse, a abordagem que eu trago, porque há muitas abordagens para falar sobre este tema, é da psicogenealogia evolutiva, nomeadamente o ramo da evolutiva. E porquê é que isto me ofereceu, digamos assim, respostas em relação ao meu propósito? E aquilo que eu vejo é que oferece essas respostas em relação ao propósito de cada um, partindo do princípio que o propósito pode estar relacionado, sim, com a parte profissional, e as pessoas identificam-se muito com essa parte, mas às vezes pode ter a ver com o tipo de relacionamento que ela tem também. Ou seja, pode ter a ver com determinada área da vida dela, não é? O tipo de relacionamento que eu atraio pode estar relacionado com o propósito da minha alma em trazer aquele tipo de relacionamento, ou eu ir trazer determinado tipo de profissão. Então, aquilo que eu creio que é um ato de amor próprio e de autocuidado também, é nós podermos explorar um pouco mais os nossos antepassados, a nossa árvore genealógica. E através disso ir buscar informação dos nossos pais, avós, tios, se for possível, bisavós, tios-avós também. E pode parecer um trabalho um bocadinho desafiante, mas não é, porque desde o momento em que nós colocamos essa intenção, parece que a alma familiar toda se coloca naquele movimento e nos vai apoiar. Então parece que a informação aparece e nós não sabemos bem de onde, sabes? E é muito curioso. Então, os nomes aparecem, o nome das pessoas, as datas de nascimento aparecem, datas muitas vezes de morte também aparecem. Então, parece que toda aquela informação vem ter connosco para que nós possamos olhar, para que possamos explanar e compreender na nossa árvore genealógica, primeiro, será que alguém, por exemplo, teve a mesma profissão que eu escolhi ter? Porquê é que eu tenho esta profissão? Repara que numa fase inicial, e falando aqui um bocadinho das profissões, a profissão é, por exemplo, uma das áreas, das partes reparadoras do clã. As profissões são uma, as doenças, por incrível que pareça, são outras. Muitas vezes as doenças são reparações do clã. E os filhos também. Muitas vezes os filhos que são concebidos, eles vêm também, trazem uma mensagem, digamos assim, de reparação do clã. Então, se pegar muitas vezes nas profissões, que as pessoas e sentem muito isso, compreendem o propósito, porque, claro, a nossa profissão é o nosso legado ao mundo, é aquilo que nós viemos desempenhar, é aquilo que nós viemos realizar. Quando nós, por exemplo, pegamos na profissão, é muito interessante compreender se aquela é uma escolha realmente tua, ou seja, ou se é uma escolha do clã familiar. Por isso é que nós vemos, às vezes, em determinadas árvores genealógicas, ao longo de gerações, repetem-se a mesma profissão. Imagina, bisavô era médico, o avô era médico, o pai era médico e o próprio filho é médico, não é? Então,
até que ponto é que essa pessoa, isso lhe dá uma satisfação de alma, ou ele terá de alguma forma ainda cumprir um mandato. Outras vezes, nós estamos ligados a alguém no clã familiar. Quando há uma ligação a alguém, seja pelo nome, seja pela data de nascimento ou data de concepção, isso significa que nós também temos uma ligação, então é quase como se alguém, independentemente se nós conhecemos ou não, tá? Quando há essa ligação, é quase como se houvesse digamos assim, uma transmissão da forma como eu estou a falar, isto pode parecer muito extra, mas não, tudo isto é científico, ok? E há várias bibliografias sobre isto. Então, quando eu estou ligada a alguém no meu clã familiar, de alguma forma, é como se eu estivesse a cumprir um mandato trazido por aquele elemento. E porquê é que isto acontece? Porque algo pode não ter sido valorizado, algo pode não ter sido visto, ou algo pode ter sido eventualmente necessitado. Não sei se isto pode estar a tornar-se confuso ou se estamos a ir bem. Não, estamos a ir bem. Resumindo um pouco, o que a Filipa está a dizer é que o nosso propósito também vem carregado, digamos assim, de toda a nossa ancestralidade e Isso mesmo. da nossa do amor que nós temos pela nossa família e no clã onde nascemos. Porque nós, quando vimos, escolhemos aquela família para integrar. Mesmo. E tudo isto é um trabalho muito de amor e por amor herdamos determinadas situações. É engraçado falar sobre isso, porque tem muito a ver com o nosso propósito da alma, tal e qual como a Filipa estava a dizer, quer em termos de profissão, quer em termos de saúde, quer em termos de relacionamentos, porque existem tendências repetitivas. Às vezes podemos andar a tentar fugir, mas vamos bater sempre à mesma situação. E geralmente, quando tentamos mais fugir sem ir ao ponto fulcral da questão, as coisas voltam a repetir-se. E é um pouco assim que funciona. Tal e qual como quer com datas de nascimento, quer com datas de morte, quer com o próprio nome. Eu posso fazer também aqui uma partilha pessoal, que já utilizo esta ferramenta na minha vida há algum tempo. Inclusivamente, o meu nome é Meixoeiro, não é um nome muito comum, e eu fui fazer uma pesquisa também acerca disso, tanto que tive um filho, Xavier, e cujo último nome ele herdou a Meixoeiro, porque foi ele que escolheu, ok? Foi o nome Xavier, depois tem o nome do pai e ficou com o meu nome, a Meixoeiro. Isto porquê? Porque através também, ele próprio também escolheu assim, mas porque no meu processo quando eu já falei aqui essa situação e falo nos diretos e falo com as pessoas com quem eu estou, não é novidade, o meu processo de gravidez eu fui recebendo informações e tive que fazer, ok, então se recebi informação vou fazendo aqui alguma limpeza no caminho para as coisas poderem proceder. E descobri que no meu clã tinham havido filhos fora do casamento e escondidos. E eu recebi isto por parte do meu avô paterno, que tem o nome de Ameixoeiro. E então eu tinha que, depois entretanto tive que passar esse processo e fazer um processo de resgatar e honrar essa situação de todos os meus, digamos assim, primos, não é? Sim. E de tios também, e integrá-los na família e
e para o processo ser mais simples e depois dizer assim, eu estou disposta a assumir. Eu estou disposta a assumir. Sim. Pronto. E isto é um exemplo, por exemplo, de nome, de como se podem limpar caminhos e descobrirem novas situações. Pronto. Vou aqui ver aqui algumas questões, porque não está. É psicogenealogia, é isso mesmo. A minha formação académica foi de acordo com a vontade dos meus pais. Pronto, ora aí está. Outras pessoas dizem que ainda não sabem, que se sentem perdidas, que o propósito é servir, mas servir o quê? Como, não é? Sim. Como? Quem? Sim, sim. Várias questões, sim. Não é? Sim, sim, sim. É muito curioso porque tu estavas a comentar e estavas a falar da questão das repetições, e há uma coisa que na psicogenealogia evolutiva nós chamamos realmente o tripé da psicogenealogia, em que e o que é o tripé, no fundo? São as 3 formas como nós muitas vezes, entre aspas, acabamos por voltar a fazer com que aconteça. Uma delas tem a ver, por exemplo, eu vou explicar, uma das pernas do tripé é a identificação. A identificação, a pessoa assume comportamentos, atitudes e a mesmo feições de algum elemento da família, por isso é que às vezes lhe dizem, ui, tu és parecidíssima com A, B ou C. Isso tem a ver uma identificação. Tá? A outra tem a ver com a projeção, onde a projeção, nós somos muitas vezes alvo das projeções. Havia alguém que dizia a profissão escolhida pelos meus pais, então nós muitas vezes somos alvo das projeções de desejos e sonhos não realizados de outros elementos da família. E também a repetição. A repetição já está mais relacionada com o transgeracional, ou seja, que tal como tu referiste, são muitas vezes situações do clã familiar que se vão repetindo de geração em geração até que um elemento que nós na psicogenealogia evolutiva chamamos o buscador tome consciência e diga, mas porquê é que se está a voltar a repetir? E ao compreender, ao olhar, ele pode ter a oportunidade de ressignificar, ou seja, a ressignificação é uma repetição, mas na qual se transformou, se fez algo de diferente, não é? Por exemplo, vamos pegar nos relacionamentos ou nessa questão que estavas a colocar tu, Ana, de, por exemplo, pessoas que eventualmente, uma pessoa que quer ter filhos e vê que está com dificuldade em ter filhos ou com dificuldade em engravidar e de repente vai olhar para o seu clã e pode ter havido filhos que não foram assumidos, que também acontecia no passado, que foram vendidos, abortos. Então, o que é que isso acontece? Essa informação epigeneticamente, ou seja, que vai para além da genética, ela vem transcrita no nosso ADN, ou seja, por isso é que se chama, não é? As pessoas dizem é genético, é genético, é genético. Não, os cientistas dizem que a questão genética tem a ver com tu trazes a informação de um comportamento que te está gravado, então tendes a repetir. Muitas vezes coisas que podem estar escondidas, que podem estar em segredo, das quais não são faladas. Tu foste fazer uma descoberta, por exemplo, não é? Então, sim, em relação a esses teus filhos, teus primos, não é? Sim, eu fui fazer essa descoberta e posso dizer, porque eu antecipadamente recebi a informação através de sonho e através depois de meditação, eu assim, então vou aqui limpar caminho. E posso dizer, eu engravidei à primeira tentativa. Com certeza, com certeza. E tinha o caso de uma prima minha que já há 10 anos que estava a tentar engravidar, mas que só depois de eu conseguir fazer o processo é que ela engravidou também. É muito simbólico, porque isso confirma, não é? O facto de quando nós tomamos consciência e realmente podemos ressignificar, não é? Trazer um novo significado àquele acontecimento que tinha a ver com esse teu avô, ou seja,
é aquela expressão que diz o Bert Hellinger, não é? Tu limpas as gerações para trás e para a frente também. Então, Exatamente. a tua prima, não era? Acabou também por estar envolvida neste movimento e de vocês trazerem esta nova realidade para o clã, o que foi extremamente libertador. Então, e isso também comprova, muitas vezes as pessoas questionam, e então, e agora? Então isto vive comigo e agora é o meu karma? Eu vou ter que viver com esta situação? Não, a tomada de consciência não é conhecimento. Há uma diferença entre tomada de conhecimento e informação que tu recebes. E por isso é que muitas vezes há pessoas que dizem, sim, eu já sei das coisas, mas porquê é que isto não muda? Porque a tomada de consciência precisa dessa emoção, de uma nova emoção, algo de novo em que tu faças, por exemplo, um ato simbólico, em que tu possas fazer um trabalho de um movimento de, ok, eu assumo, e que traz uma nova emoção. E essa nova emoção vai, de alguma forma, entre aspas, substituir a emoção programante. E então, claro, aí sim há uma tomada de consciência e há uma transformação. Né? E voltando àquela, não é? Então, as pessoas estão, e elas responderam em questão à relação do propósito, mesmo aquelas pessoas que dizem, ok, eu venho para servir, eu ainda não sei como nem quem. Alguém que disse, eu vim com a profissão de alguma forma que os meus pais escolheram para mim. Então, também é importante nós podermos compreender, por exemplo, eu dou o meu exemplo, tu apresentaste-me exatamente como uma enfermeira e licenciada em enfermagem. E eu só tive consciência disto ao olhar para o meu genossociograma, que é a árvore genealógica, quando montei, e quando eu fui buscar informações. Então, porquê que a nossa profissão também é reparadora? A profissão é reparadora porque quando nós temos determinada profissão, provavelmente ela veio dar ao clã aquilo que faltou lá atrás. Tá? Por exemplo, na questão de uma enfermeira, como foi o meu caso, eu fui investigar um pouco mais e eu soube que, por exemplo, a partir da parte do meu pai, o meu avô, ou seja, o pai do meu pai, ele teria falecido de uma forma algo, portanto, desconhecida, mas provavelmente por causa de um eventual erro médico. E o mesmo aconteceu com um irmão do meu pai, ou seja, com o filho deste meu avô, ok? Então, o que é que inconscientemente, não é? Eu trago esta profissão de alguma forma, porque enfermeira? Ok, porque uma enfermeira no clã, à partida, vai garantir, entre aspas, que não voltem a acontecer este tipo de erros, para que ninguém volte a sofrer por causa de um determinado erro. Claro que eu só descobri isto mais tarde, eu não sabia, e mais recentemente eu também venho a descobrir que afinal eu tinha uma bisavó que era enfermeira, ou seja, depois da gente se pôr no caminho, a gente começa a encontrar respostas. Sim. E tenho a certeza, mesmo para aquela senhora que te disse, foram os meus pais que escolheram a minha profissão, ainda que escolhida pelos pais, se ela for explorar um pouco mais, independente da profissão que ela tenha, ela vai descobrir porque é que ela está com essa profissão. O que é que estava no clã em falta, que ela veio de alguma forma trazer. Quando nós temos esta consciência, parece que tudo se torna mais leve e não um peso, e não um fardo. E sendo que, ainda assim, não é? Tu também começas a tomar consciência. Há uma coisa, por exemplo, a profissão de enfermagem que eu escolhi, eu era bem jovem quando eu escolhi. Muitas vezes a nossa primeira profissão, que a gente escolhe ainda em criança, está muito, ou na nossa adolescência, aquela primeira, ela está muitas vezes muito relacionada ao clã familiar, muito relacionada a esse mandato familiar. Nem que os pais não tenham dito nada, nem que a escolha seja nossa, mas porque nós estamos ligados ao nosso clã. Mas, por exemplo, mais tarde, então para mim isso foi uma novidade. Tá? Para quem não sabe, se calhar, Ana, tu sabes, porque já me conheces há alguns anos e já me acompanhas, eu tenho um projeto de celebração de cerimónias. Portanto, eu celebro cerimónias, nomeadamente casamentos. É o forte. Mesmo que haja batizados ou outras cerimónias, é o forte. E digo assim, ora, aí está, uma profissão que eu nunca escolhi, né? Nunca escolheria isto na infância ou na adolescência. Não.
porque, quando muito, existiriam os padres, não celebrantes, muito menos mulheres. Isso na nossa geração, aqui há uns anos, isso não existia, não é? E quando tu parece que estás no teu propósito, as coisas acontecem. Eu, pura e simplesmente, lancei o projeto quase como em tom de brincadeira e realmente ele começou a florescer e a aumentar de uma forma que eu dizia, nunca pensei que isto fosse verdade. Claro que eu depois, quando olho para o meu clã e digo como é que alguém se torna, vem a tornar-se isto, não é? Vem a escolher isto. E tu hoje usaste uma expressão que eu identifiquei muito quando desenvolvi esse meu projeto, que foi aquela vibração, aquele bem-estar, não é? Quando a gente está a cumprir. E claro, depois é caso para pensar, como é que eu não pensei nisto, não é? Tipo, claro, eu sou filha de um casal, digamos assim, de um amor que não foi vivido. Ou seja, um amor que não pode ser vivido. Então, claro que no meu inconsciente estava esta percepção de juntar aquilo que não pôde ficar junto no passado. Entre outros casais, eu estou a falar dos meus pais, mas isto entre outras histórias de amor que não deram certo no clã familiar. Mas é extremamente importante, eu creio que muitas vezes, em vez de andarmos às voltas e, por exemplo, ok, há aqui pessoas que disseram que sentem que vêm com esse papel de serviço, então é importante, mais do que muitas vezes, porque eu também passei por isso, e muitas vezes a gente anda às voltas, e anda à procura, e anda à procura, e anda à procura, e depois entra ali numa fase, não é, em que inconscientemente parece que te estás a sabotar, não é? Sim. Não estás, ou seja, e isso ainda deixa a pessoa um pouco mais frustrada. Ela quer atingir um objetivo no qual ela batalha, mas depois há ali aquele limiar em que ela volta para trás e não consegue. Se realmente ela estiver ligada a alguma situação do seu clã familiar, tá? Se ela estiver ligada a algum elemento em particular, por exemplo, inconscientemente ela sabota-se. E é importante dizer isto, porque às vezes as pessoas ficam com um duplo sentido de frustração, o de estarem a tentar e não conseguir, e depois de sentirem que estão a boicotar. E eu creio que toda a gente deseja sucesso profissional, seja financeiro, seja o que for. Toda a gente deseja isso na vida. Ninguém está aqui para dizer, claro, eu boicoto-me porque sim. Sim, se há um boicote, não é? Se há um boicote, se há uma sabotagem inconsciente, porque é que ela acontece? E a resposta está muitas vezes pode estar aqui. É como se algo estivesse a puxar e quase como se pede, eu preciso que tu primeiro olhes para isto. Porque as pessoas podem estar a questionar, mas para que é que isto acontece? Porque algo no clã pede para ser visto, pede para ser reconhecido, pede para ser valorizado. E por isso é que muitas vezes as profissões trazem isso, trazem o reconhecimento e a necessidade que muitas vezes não houve lá atrás. Então, e que de alguma forma, e muitas vezes desde o momento em que nós tomemos este conhecimento, tomemos esta consciência, parece que há algo que se corta, o caminho se abre, assim, desbrava completamente. É verdade. Tudo se abre e realmente depois vem tudo ter ao nosso encontro. É quase como, finalmente era essa a ideia. E às vezes são coisas tão simples quanto o olhar, como tu disseste, o honrar, o reconhecer do género, reconheço que tu não foste vista, reconheço, por exemplo, imagina uma professora, se calhar houve falta de professores, não é? Houve falta de conhecimento, de estudo, exatamente, houve falta de estudo, então alguém vem com essa profissão, não é? Que inconscientemente vem garantir que isso não volta a acontecer lá atrás, não é? Mas que, no fundo, o que se pede é que seja olhado, e como é que isto se faz? Pois é um bocadinho de trabalho de casa, entre aspas, mas que é uma coisa tão boa e tão... Eu quando comecei a tomar consciência, e tu de certeza que tiveste essa experiência, e quando a gente desenha hoje no sociograma, eu dou muitas vezes este exemplo, porque parecem hologramas a aparecer. Sim. Parece, quem já viu aquele filme, os filmes do Dan Brown, não é? Baseados na literatura dele, do Código da Vinci, em que o ator principal parece que tudo lhe aparece, não é? Parecem hologramas que se destacam da parede. O mesmo acontece com árvores genealógicas. As informações vêm a nós. E é um impacto de... Uau!
Claro, e esta sensação é que faz de alguma forma desbloquear, tomar conhecimento e dizer, ok, eu compreendo que se calhar eu estou ligada a esta situação, eu estou ligada a esta pessoa, o que é que lhe aconteceu, o que é que não foi visto, o que é que não foi valorizado nela, e isso pode transformar tudo, pode ser o primeiro passo para um caminho. E estava Não aqui, sei se a Nádia colocou essa questão de ter seguido o caminho que os pais quiseram, digamos assim, e agora apercebeu-se que colocou o nome ao filho Manuel, que já vem de geração em geração em geração, porque é os normal. nomes também vêm, eles também querem Sim. ser vistos. Sim. E E depois, os nomes também têm um mandato, não é? exatamente. Os nomes também têm mandatos. É exatamente como as datas. Então, os nomes também portam esses mandatos. Nada é que não se preocupe por causa disso. Isso acontece e é muito, muito comum. É olhar para a Nádia depois pode fazer eventualmente um ato simbólico, não sei que idade tem o filho da Nádia, mas também depois fazer um ato simbólico, olhando para os manuais da família e Acho que deve dizer... ter à volta não vou cometer nenhuma gafe, mas talvez uns 3, 4 anos por aí, porque eu conheço a Nádia, mas agora já me perdi um bocadinho da idade do filhote. É também muito interessante porque, assim, as crianças até aos 3, 7, os 3, 7 anos, aquilo muitas vezes que elas manifestam, não só em termos de comportamento, ok? Mesmo em questões, às vezes, de saúde, estão muito relacionados com a questão transgeracional. Claro. E a Nádia o que pode fazer é depois olhar quem foram esses manuais da família, compreender as histórias desses manuais, como é que eles foram, como é que eles viveram, tá? E fazer um ato simbólico agradecendo e honrando a esses manuais da família, olhando para eles, agradecendo e dizendo que com todo o amor eles abençoem este novo Manuel, não é? Que o Exatamente. mais pequeno Manuel, que o abençoe nesse sentido dele poder viver a sua própria vida. Ou Sim, seja, porque às vezes o que acontece é isso, seja, atenção, por exemplo, o nome foi a Nádia que quis pôr e nós, por exemplo, agora nós temos a capacidade de poder escolher ou não um nome. As datas é a nossa alma que escolhe. E muitas vezes as exatamente. datas vêm ligadas, não é? Quantas vezes a minha data de nascimento pode coincidir com a data de nascimento de outro parente, ou a minha data de concepção pode ser relacionada com a data de morte, por exemplo, de outro parente, e isso é algo que não é como um nome. E ainda assim tem o mesmo significado em termos de ligação. E nós, quando isso acontece, por exemplo, aconteceu com o nome, mas também podia ter acontecido com a data, o significado é o mesmo, é para olhar, ou seja, ela trouxe novamente esse nome à família, então também descodificar o nome de Manuel, compreender porque é que a família também está a precisar do nome Manuel, não é? Que força é que esse nome tem, porque também tem aí um propósito e que de alguma forma os manuéis do passado possam abençoar este novo Manuel. E se fosse com data era a mesma coisa, compreender porque é que eu estou ligada àquela pessoa, o que é que esta pessoa me passou, porque é como se fosse um passar de testemunho, o que é que ela me passou para eu, de alguma forma, olhar, que é preciso reconhecer. Então, Sim. mas está tudo bem, Nádia, está tudo bem, isso acontece. Sim, depois temos aqui só o comentário da Ana Paula a dizer que queria ser médica ou enfermeira, mas desviou o caminho por causa do pai e acabou por ser contabilista, que acha uma frustração. Depois também temos aqui Sandra a dizer: o meu sonho era ser enfermeira, mas não sou, tenho alguns conhecimentos, mas é ela que trata da família e de pessoas. Que engraçado. Tá, ela é já uma cuidadora, exatamente, Exatamente, é isso exatamente. mesmo. E E depois estão aqui a perguntar como é que se descobre a data de concepção. é fácil. Olha, primeiro só quero dizer aquelas duas meninas que
que sonhavam em ser ou médicas ou enfermeiras, ou seja, elas, como se a alma delas trouxesse um propósito de serviço. Aquela que se tornou contabilista, provavelmente na família, porque é que um pai incentiva a que uma filha seja contabilista? Provavelmente por alguma situação que ele possa ter passado, ou que ele tenha visto a família passar, de dificuldade económica, de contabilidades, de eventual engano. Era interessante que ela investigasse isso. O que é que aconteceu lá atrás e que o pai incentivou? Porque o pai é quase como no inconsciente dele, ele teve receio que isso voltasse a acontecer. Então, se a minha filha for tratada como contabilista, ela vai estar segura, tá? Então, quando os pais fazem isto, eles querem que os filhos também fiquem seguros e mesmo que aquilo não seja o propósito de alma dos filhos. Mas ainda assim, se elas sentem esse apelo de que deveriam ter sido enfermeiras, eu sou daquelas pessoas que nunca é tarde e na minha própria escola, a administrativa, na escola de enfermagem, a administrativa da escola de enfermagem onde eu estudei, anos mais tarde estava a tirar o curso de enfermagem, tá? E estamos a falar numa senhora na altura que eu olhava para ela, portanto, estou aqui há uns anos, não é? Eu como nos meus 20 e poucos, eu olhava para ela como uma senhora, ela devia ter os seus 40 e picos. E ela foi fazer o curso, portanto, pode ser uma forma, podem procurar uma variante, tá? Mas ainda há tempo e acreditem que depois de tudo que isto vai acontecer, enfermeiros serão necessários, tá? Se enfermeiros serão precisos, ou então é importante que vocês tenham contacto com algo que tenha a ver com o cuidar, porque se a vossa alma pede o cuidado, é porque lá atrás há alguém lhe possa ter, lá atrás alguém possa ter falta de cuidados. Então a vossa alma pede para vocês trazerem isso para o clã familiar. Então tragam isso de alguma forma. Estamos a ver aí alguém que já tem esse papel na família enquanto cuidadora. Então procurar alguma área, ou enfermagem, bora lá para a frente e faz, e arrisca, e por que não? Eu gostei imenso de fazer o curso, apesar de ter, em verdade, por outra forma, amei fazer, e tenho a certeza que elas também gostariam, bora lá, ou então procurar alguma especialidade ligada ao cuidado, tá? Que elas possam fazer e que sintam que aquilo tem a ver com elas, tá? Porque senão isso também é pedido, porque se elas sentem frustração, é porque a alma continua a pedir isso, então é porque o clã familiar continua a pedir que a enfermeira nasça, seja de que forma for. É? Sim. A outra pessoa que perguntou a data de conceição, eu costumo fazer, podemos fazer as contas para trás, eu faço as contas para a frente, que para mim é mais fácil. Então, por exemplo, eu sou do mês de março, tá? E para já eu vou só falar de quem nasceu a partir de 9 meses, está bem? Sim, porque eu nasci de 6 meses e meio e tive de andar aí a ver como é que a minha data de nascimento. Mas no teu caso, Ana, por exemplo, tu que nasceste de 6 meses e meio, terás que ver a tua data de conceição, precisamente, que é diferente, não é? Exatamente. Tens que ver a tua data de conceição, tens que ver a tua data de nascimento e tens que ver qual seria a tua data de nascimento se tivesses nascido na data suposta. Sim. E tu és uma sobrevivente, porque eu digo-te uma coisa, 6 meses e meio, aqui há uns anos, uma coisa é agora 6 meses e meio. 41. Há 41 anos atrás, minha querida, dou-te a sério, tu foste uma carreira. Há 41 anos com 6 meses e meio. Sim. Eu já vi alguns a não conseguirem aguentar com mais tempo que tu, provavelmente com mais peso que tu. Olha, é sério, tu disseste não, eu vim para ficar. Sim, eu sei disso. A data de conceição é muito simples. De uma forma geral, para as pessoas não terem que andar 9 meses para trás, eu faço isto desta forma. Imaginem, eu sou do mês de março, tá? Então ponho março, abril, maio, junho. Isto já faz os 3, né? Os 3 meses para a frente. Então a minha data de conceição foi em junho, tá? Em 22, eu sou de 22 de março, a minha data de conceição foi 22 de junho do ano anterior, tá? Naquelas pessoas que, por exemplo, como a Ana, eu nasci de 8 meses, por exemplo, como é o caso do meu marido, que foi interessantíssimo, eu já tinha feito as contas e só depois é que me bateu e disse, espera aí, ele é de 8 meses. Como é que ele faz isto? Por exemplo, imaginem, de dezembro, janeiro, fevereiro, março. Tá, foi em março. Mas espera aí, ele teve menos um mês. E se ele teve menos um mês, então anda mais para a frente. Ele foi concebido em abril, tá? Porque ele nasceu um mês antes. Então ele foi concebido, neste caso, um mês a seguir. Então, em abril.
E como a Ana estava a dizer, imagina que ele tinha nascido de 7 meses, nasceu em novembro, quando devia ter nascido em janeiro. Também podem fazer assim, pegariam no mês previsto de nascimento, tá? Imagina, janeiro, fevereiro, março, abril. Andam para a frente o mês previsto, está bem? Pode ser uma possibilidade para ser mais fácil, em vez de andarem a tirar e a pôr. Como no caso da Ana. Ana, nasceste 6 meses e meio. Ok. O teu desafio é maior, que ela pôs o meio. Vou-te ser sincera, eu era para nascer para março, pronto, para o fim de março, nasci em janeiro. Ok, então ela era para nascer para março, vejam, a março, abril, maio, junho, tá? Então a Ana nasceu em janeiro, mas ela provavelmente foi concebida, e corrige-me, tu foste concebida para aí no final de junho. Sim. Pronto. Só que depois nasceste bastante antes, exatamente. Sim. Mas depois, isto é fantástico. E já estamos aqui com 45 minutos. Isto é conversa que dá para pano para mangas. Já reparei, sim. Porque quer os nomes, quer as datas de nascimento, depois nós começamos, o desafio aqui é, comecem a compor a vossa árvore genealógica e comecem a compor com datas e comecem a colocar alguma questão que gostassem de ver esclarecida, que quando há sempre alguém que vai fazer esse trabalho, de construir a sua árvore. Há sempre um arquivo na família, é sempre... Sim. Há sempre aquele que, de alguma forma, há sempre alguém na família que sabe tudo e faz questão de contar. Também vocês vão encontrar, há sempre o arquivo da família e há sempre aquele que tenta zelar pelos segredos da família, que vai procurar garantir que nada se saiba. Há os dois, exatamente, que vocês vão identificar, mas o arquivo está disposto para contar tudo aquilo que sabe. Tudo. E vocês podem buscar datas. Por incrível que pareça, nós fazemos a brincadeira de que os psicogenealogistas que fazem passeios no cemitério, entre aspas, porque é quando a gente vai tirar as datas de nascimento e morte dos nossos antepassados, muitas vezes, mas também nos cartórios, nos notários, também se conseguem essas informações. E também já houve quem tivesse conseguido pela internet. Hoje em dia a internet consegue isso, através dos cartórios locais, digamos assim. Sim, pela internet consegues, e existe também uma ferramenta que é o Heritage. Uma Heritage, sim. Que quem quiser começar a construir também pode. Eu, por exemplo, também no meu caso, fui aos arquivos da Universidade de Coimbra, porque muito da minha família era dali da zona de Condeixa, Penela, os meus pais são de lá e por isso estava lá o arquivo. E depois somos assim umas investigadoras. E tanto porque assim, a minha profissão também de origem é de engenharia química e eu também transpus. Olha, estás a ver? Exatamente. E os meus pais são enfermeiros, pronto. Mas eles estavam no corpo e eu estou mais ligada à parte da alma. Sim, exatamente. São escolhas diferentes, mas muito interessante tu teres sido engenheira química, ou seja, a tua formação ter sido engenharia química. Então, muito interessante perguntar, não é? Para que é que a Ana, numa fase inicial, veio engenheira química? Não sei se, entretanto, já foste fazer essa descoberta. Um pouco. Sim. Com certeza, ter aí uma engenheira química, ainda por cima uma mulher, imaginem, os pais até eram enfermeiros e ter ido buscar essa profissão, isso tem um para quê, ok? Mas, entretanto... É uma bruxa na família. Olha, estás a ver? Os químicos. Sim, alquimia. É alquimia, exatamente, é isso mesmo. É alquimia. Tão interessante, estás a ver? Muito interessante. E nós lá, através do nosso genociograma, da nossa árvore genealógica, eu aconselho que, ao melhor da vossa capacidade, que o façam à mão, está bem? Apesar de na internet vocês têm fontes para ir buscar, há uma Heritage, há o Family Tree também. O Family Tree comporta muita informação e vocês muitas vezes podem encontrar lá parentes que estão, sei lá, noutros locais do mundo. E são fecheiros que
foram adquiridos, curiosamente, pelos Mormon, porque são uma religião que se ligam muito à questão dos antepassados, e eles compraram todos os fecheiros que havia nas igrejas e por aí fora, mas têm à disposição na internet. Portanto, chama-se Family Tree, mas construam, arranjem uma cartolina ou uma folha A3 e, ao melhor da vossa capacidade, construam à mão, porque assim vocês vão poder pôr cor. Para cima. Nós, de baixo para cima, exatamente. É assim, aquilo que vocês encontram na internet é que está de cima para baixo. Então, normalmente as pessoas quando começam a fazer de cima para baixo, porque isso está tão interiorizado, mas efetivamente a sugestão é que vocês façam os vossos antepassados de baixo, porque eles são as raízes, para cima, e fica mesmo como uma árvore, ou seja, e é esse o propósito. E de alguma forma, em termos de desenho, parece que a gente não sente aquele peso nos ombros, porque nós fomos os últimos, ou se não fomos nós, os nossos filhos. Então, eles é que vêm nas nossas raízes. Então, sim, Ana, exatamente, de baixo para cima. É só uma dica. Isso mesmo. Então, olha, agradeço a todas, as pessoas estão a participar imenso, estão a adorar. Vão colocando aqui as questões, porque depois vão ficar, ou eu ou a Filipa, depois vamos dando também alguns esclarecimentos. Ok, eu faço questão depois, eu vou ver as vossas questões. Agradecer imenso, obrigado, Filipa, um tema que eu também amo e é fantástico. E obrigado, gratidão por estares aí, gratidão a todas as pessoas por estarem aí. E obrigada, vamos encerrar com uma pequenina meditação para manter a energia do amor que nos une. Vamos sim. Então, porque eu quero depois acabar e já com mais calma, não é? E mais paz, e quero também agradecer muito à Ana ter-me feito este convite. Foi um prazer, porque quando falamos daquilo que nos faz sentido, dá-nos efetivamente muito prazer. Foi um prazer poder responder também às questões que foram possíveis aqui no live e às dúvidas. Agradecer o tempo de quem nos assistiu, deste bocadinho que tirou para estar connosco e sim, ao melhor da minha capacidade, eu e a Ana, eu depois irei ver eventuais questões que não tenham sido respondidas e que vocês também, eventualmente, uma coisa que seja mais, vocês estejam à vontade, perguntem, questionem, está bem? Que eu e a Ana vamos fazer o melhor nesse sentido. Então sim, agora vou pedir-vos para que nós possamos ir com esta energia de amor, de paz, com a força também dos nossos antepassados. Então eu vou pedir-vos que vocês, onde quer que estejam, se coloquem o mais confortáveis possível, que possam pousar o vosso telemóvel ou abstraírem-se um pouco do computador e que possam apenas acompanhar a minha voz. E vou pedir-vos, eu vou-vos acompanhar nesta meditação e vou pedir que respira fundo 3 vezes, mas de uma forma muito suave. Então, inspira. Expira. Suavemente, novamente, inspira. Expira. E mais uma vez, inspira. Expira. Procura sentir-te em paz, confiante. Ou seja, no lugar onde estás. E vou pedir-te agora, te imagines num enorme jardim. Imagina que está um tempo e uma temperatura agradáveis. Imagina-te a sentir a força da terra nos teus pés, o calor do sol através
O elemento fogo toca a tua pele. O elemento ar através de uma brisa suave. E o som da água de um riacho ali bem perto. Tu olhas para trás e atrás de ti está a tua família. Imensa família, talvez alguns tu desconhecesses. Como é que tu a sentes? Achas que está tudo bem com ela? Achas que está um pouco desorganizada? Será que há elementos que tu não conheces, os quais tu não tinhas conhecimento? Observa só, não precisas julgar porque está tudo bem. Eles fizeram tudo e o melhor que sabiam, garantindo que tu conseguisses chegar até aqui. Então volta-te a colocar no lugar onde estavas e imagina as mãos dos teus pais nos teus ombros. O teu pai coloca a sua mão no teu ombro direito e a tua mãe no teu ombro esquerdo. Se tiveres filhos, imagina-os à tua frente. Se tiveres companheiro, imagina-o ao teu lado. Se tiveres irmãos, imagina-os também do teu outro lado. E imagina agora que os teus avós, tal como os teus pais fizeram contigo, aproximam-se, fazem o mesmo com os teus pais. Colocam as mãos nos ombros deles. E depois vêm os teus bisavós e também os teus tataravós. Aí podem estar também agora incluídos os teus tios, na linhagem dos teus pais, tios-avós, na linhagem dos teus avós, e até, quem sabe, tios bem antigos por aí fora, também na linhagem dos teus tataravós. E mais família se aproxima, se aproxima. Atrás dos teus tataravós também os teus quintiavós e por aí fora. E tu vês e sentes a força da tua família. Todo o amor, toda uma história e uma inúmera contagem de histórias. Eles tiveram desafios, eles tiveram conquistas, eles tiveram sofrimentos, eles tiveram amor, eles cometeram erros e outras vezes tantas acertaram e fizeram tudo o que podiam e que lhes era possível para garantir que gerações e gerações a seguir viessem até chegar até ti. E tu estás aqui por eles. Dentro do teu coração e da tua alma, refere apenas estas simples palavras: a todos vocês eu estou grata e honro a vossa vida. Honro tudo aquilo pelo qual passaram e que me permitiram chegar até aqui. Eu hoje,
com esse mesmo amor, farei o meu melhor para continuar a trazer mais e mais novas gerações a esta família. Farei o meu melhor para cumprir o meu propósito, mesmo que este seja uma história diferente e uma nova história também para este novo clã. Agradeço o vosso apoio, agradeço o vosso amor. Eu estou em vós e vocês estão em mim. Imagina que fazes uma reverência aos teus antepassados, vê como é que eles também te fazem o mesmo. Lembra-te uma coisa, por mais que os antepassados queiram que, de tantas vezes, possam parecer que queiram repetições, o clã sempre quer, mais do que tudo, que tu sejas feliz e que te cumpras. Só assim eles veem que tudo aquilo pelo qual passaram valeu a pena. Por isso estás aqui para te cumprires, para seres feliz, para que eles possam celebrar que mesmo que eles não tenham sido felizes como gostariam, alguém foi. Com muito amor no teu coração, podes despedir-te agora dos teus antepassados. Com muita suavidade e muito amor, vai retornando suavemente para o local onde estás, voltando desse jardim, tomando consciência de onde estás, tomando consciência também do aqui e do agora, do espaço, deste lugar, fazendo um movimento suave ao teu corpo, movendo, espreguiçando se for preciso. E quando sentires que é o momento, quando estiveres pronto, podes abrir os olhos e respirar fundo. Gratidão. Gratidão, Filipa, maravilhosa meditação. Se alguém quiser depois deixar aqui uma palavra do que sentiu nesta meditação, como foi a experiência, vamos gostar de ver esses comentários. Por isso, gratidão a quem esteve presente, a quem vai ver indeferido, e a ti, Filipa, pelo teu tempo e pela tua disponibilidade e pela tua sabedoria e coração aberto. Meu amor, muito grata a ti, muito grata. Foi um prazer mesmo, de alma, estar aqui convosco a partilhar aquilo que me é dado, é mesmo para partilhar e fico muito grata por isso. Muito grata mais uma vez pela tua iniciativa e por este projeto maravilhoso. Bem-haja. Obrigado. Até uma próxima. Próxima, muito sucesso que mereces. E um beijinho também a toda a gente que nos assistiu hoje. Um grande beijinho. Grande beijinho. Grata, querida.